Olá! Hoje a gente vai explorar um material muito especial. Opa! Qual a boa? São trechos do livro Santa Inês, Minhas Memórias Contadas em Verso, do Naseu Rodrigues Lima. É uma coletânea de poemas, sabe? Ah, que legal. Poesia e memória. Isso, e cobre um período longo, hein? 50 anos, de 1962 até 2012, contando a história dele e da cidade de Santa Inês, lá no Maranhão. Interessante. E qual é a nossa proposta aqui, então? Mergulhar nesses poemas? Exatamente. A ideia é navegar por alguns momentos-chave que ele descreve, né? Ver como a história pessoal dele se mistura com o que acontecia na cidade. É uma perspectiva única. Com certeza. Essa mistura do individual com o coletivo costuma render ótimas histórias. E olha só, a dedicatória já dá o tom. Ele dedica para a família, pai, mãe, irmãos, esposa, filhos e, muito importante, para o povo de Santa Inês. Agradece amigos também. Isso já mostra o quanto essa escrita está conectada com a comunidade, né? Com as raízes dele ali. Totalmente. Então, bora começar essa viagem? Vamos voltar lá para 1962. Vamos lá. O começo de tudo, né? O poema A Partida, que, curiosamente, descreve a chegada. Pois é, e que chegada, hein? Nada fácil. Os versos pintam um quadro bem duro. Como é que ele descreve? Ele fala assim: o sol batia muito forte naquela estrada escaldante, empoeirando a triste vida de cada pobre viajante. Fala de poeira, de cansaço, pesado. E a viagem num tal de caminhão misto. Pelas fotos que acompanham o texto, era aquele transporte bem precário, né? Gente e carga junto, naquelas estradas de terra, dá quase para sentir a poeira. Nossa, imagino. E isso é um retrato muito fiel, né? De uma realidade socioeconômica da época. A gente está falando de migração interna. Os retirantes, como ele mesmo chama no poema. Exato. As condições de transporte, as estradas ruins. Tudo isso aponta para essa busca por uma vida melhor, algo muito comum no Brasil naquele período, especialmente vindo do Nordeste. Então, essa memória pessoal dele, mesmo em verso, funciona como um espelho de uma história maior, né? Sem dúvida. A dificuldade da jornada individual reflete todo um contexto de subdesenvolvimento regional. É a macro-história contada pelo micro. E depois dessa viagem tão sofrida, como é que foi o primeiro contato com Santa Inês? A chegada na cidade mesmo? Aí o cenário muda um pouco, né? Sim. O poema descreve a chegada, menciona a BR-316, que é um marco importante ali, e a visão da igrejinha na praça. Tem até foto disso no material. Ah, legal até a imagem. E a feira, o centro de tudo na época. Carne, arroz, peixe e galinha. E tem um momento bem familiar ali. O pai buscando onde se informar, falando com a mãe sobre ir na agência da praça. É interessante esse contraste, né? Sai da dureza da estrada e entra na dinâmica da cidade começando a se mostrar. Pois é, mas um outro poema, O Homem, detalha mais essa primeira impressão. Já tinha uma vida urbana ali, né? Sim, ele fala de bares e bancas de jogos, camelos para todo lado, mas também já aponta os problemas sociais, né? É verdade. Trapaceiros, um bocado bêbados e prostitutas. Não esconde nada. Mas ao mesmo tempo parece que surge uma esperança ali, né? Ligada à terra. Sim, isso é forte no poema. Ele exalta o Maranhão como produtor de arroz, compara com outros estados e aposta na agricultura local. Fala, em Santa Inês, só plantar, para a colheita ser demais. Olha aí. Isso devia ser um fator decisivo para a família ficar, né? Essa promessa da terra. Com certeza. E tem aquela frase do pai, né? Olhando para o filho pequeno, que deve ser o próprio autor. Qual frase? Jamais serei um andarilho. É forte, né? Tipo, chega de mudar, vamos fincar raízes aqui. Nossa, muito forte. É a busca por pertencimento, por um futuro ali naquele lugar novo. Romper um ciclo. E essa busca por um lugar, por fincar raízes, ela continua, claro. Aí a gente avança um pouco no tempo para a década de 70. E o cenário local começa a se misturar mais com a política nacional, né? Em 1977, Ah, sim. os trechos desse ano trazem uma coisa bem marcante. A nota sobre a morte do João Goulart, o Jango, Isso. o ex-presidente que estava exilado na Argentina. O poema registra aquela dúvida sobre a causa da morte, né? Ataque cardíaco, dizem que foi envenenado, e ele até inclui a imagem de uma manchete de jornal da época.
bem direta. Jango foi assassinado. É um lembrete forte do clima político tenso do Brasil naquele período, né? Regime militar. Com certeza. Mas aí no meio disso ele coloca uma nota bem pessoal, né? Pois é, quebra totalmente o clima. Ele conta que tentou vestibular para engenharia e não passou. E logo depois vem algo mais leve, parece que para trazer alegria para a comunidade. A criação de um bloco de carnaval, o Sanqueto. Esse mesmo. Os versos descrevem a galera se juntando, fazendo os instrumentos artesanalmente, com uma pinga para levantar o astral e os desfiles pela cidade. Essa mistura do político pesado com o comunitário, pessoal. É isso que deixa o relato tão rico, tão humano. Verdade. Mas, voltando para a política, enquanto a morte do Jango era notícia nacional, o foco dele volta para a dinâmica ali de Santa Inês. Ele descreve a posse dos vereadores em janeiro de 77. A posse de Biné, como ele chama. E o interessante é que ele lista os nomes. Dá nome aos bois, literalmente. Adelman Jansen, Edivanes, Antônio Gama, Zé Melo, Abreu Filho, Paulo Afanso. Nossa, são vários. Maldionça, Abreu, Seba, Dalci, Eloy. O que isso mostra? Que a política local era vivida de forma muito próxima, sabe? Não eram nomes distantes, eram pessoas da comunidade. As ações, as alianças, tudo era acompanhado de perto. E essa proximidade fica ainda mais clara quando a gente pula para 1986, né? 86. Ali a coisa parece que ferveu mesmo em Santa Inês. Sim, os versos apresentam duas figuras centrais na disputa política. De um lado, um tal de Cabral, Descrito como engenheiro, com ligação na maçonaria, atuando nos bairros. e do outro, o Marconi, que era ligado a uma figura chamada Seba, que parece ser alguém já estabelecido, talvez o prefeito da época, e que fazia oposição ao Cabral. E o que é fascinante aqui é a forma crua, quase como uma crônica, que o Naseu Lima narra essas brigas internas, dentro do PMDB local. O PMDB, que nacionalmente era oposição ao regime, mas localmente tinha suas próprias guerras, né? Exatamente, como em muitos lugares. Os versos detalham as jogadas, o Marconi buscando apoio do governador Cafetera, o Cabral se sentindo isolado, aí costurando a ida para o PFL, que era o partido que apoiava o Sarney no governo federal e que tinha força local com esse Seba, né? Isso. Fica muito claro como as disputas estaduais e nacionais chegavam e influenciavam o tabuleiro ali no município. E a descrição que ele faz de uma reunião do partido é algo surreal. Conta aí. A entrada do deputado Vereadores Mais Aliados virou uma zona, o partido, enxurrada de filiados, impossível se reunir, bastante mal educados. Nossa. Que sinceridade, hein? Total! É a política sem filtro nenhum. A pressão, a bagunça, a briga aberta por espaço. E isso culmina no que o poema chama de grande humilhação na convenção municipal. Provavelmente para esse grupo do Cabral. É a política local ali, no estado bruto. E registrada em verso. Essa forma tão visceral de descrever a política local ainda mais em poesia. O que isso diz sobre o papel desse tipo de registro? Talvez capturando o que a história oficial não pega. É um ponto-chave, sim. A poesia, por ser subjetiva, expressiva, consegue pegar as tensões, as emoções, as percepções que uma ata de reunião, por exemplo, jamais pegaria. O lado humano da coisa, né? Mesmo conflituoso. Exato. É o testemunho da experiência vivida, não só do fato que aconteceu. E essa capacidade de ir além do registro formal nos leva para outro tema bem forte nos trechos, a questão da terra. Ah, sim. Tem uma seção com um título bem direto. Grilagem urbana. A busca por uma explicação. E aqui é onde fica bem interessante. Por quê? O que ele traz, porque ele vai fundo na história para entender as raízes da coisa. Ele volta até 1884. Fala de um arrendamento de terras pelo governo da província.
Nossa, 1884 foi longe buscar. E depois ele avança para 1916 e conta a história de um tal Engenho Central São Pedro. Um engenho. E qual a história dele? Parece que foi muito importante para a economia da região. Os versos falam de progresso e riqueza, tinha até linha férrea. Mas aí veio o declínio. Acontece, né? Uma dívida enorme, de 100 contos de réis. O engenho faliu e a propriedade passou de mão. Primeiro para um poderoso usureiro, Joaquim Júlio Correia, e depois para outro nome, Belarmino Borgnetti. Essa passagem de mãos da terra, ainda mais com a menção ao usureiro, já acende um alerta, né? Pois é. E só para a gente se situar na época em que ele escreve sobre isso, ele faz uma menção rápida, quase uma parte, ao atentado contra o Papa João Paulo II em 1981. É um jeito de ancorar a reflexão histórica no presente dele. Entendi. E se a gente conectar os pontos? A história desse engenho parece ser um símbolo, né? Do ciclo econômico, mas principalmente estabelece uma linhagem de posse da terra. Uma linhagem que pode ser chave para entender o presente. E o título da sessão, Grilagem Urbana, já direciona o olhar para isso, né? Com certeza. E é bom lembrar o que é grilagem. É a posse ou reivindicação irregular de terras. Muitas vezes usando documento falso, forjado, dizem que botavam o papel na gaveta com grilos para parecer velho, amarelado, daí o nome, ou se aproveitando de brechas na lei. Então essa história antiga do engenho, com essas transferências meio nebulosas, seria a base para explicar as disputas por terra mais recentes na área urbana de Santa Inês. É o que o poema sugere, né? Ele traça essa linha do tempo, menciona um tal Grupo Gessino em 1976, como um ponto mais recente nessa história da posse da terra, para daí chegar num evento bem específico no finalzinho dos anos 80. Ah, sim. A compra, em 1989, das terras da imobiliária Santa Inês. Pela prefeitura. E como ele descreve essa compra? Parece um bom negócio a princípio. Ele diz: prefeito fechou o negócio, preço também ajudava. Boas formas de pagamento. Cita até os detalhes. 1 milhão de metros quadrados por 100 mil cruzados novos, parcelado. Parece uma transação normal, né? Para a prefeitura expandir a cidade, talvez, mas tem algo mais aí. Tem. A sequência que ele narra nos versos levanta suspeitas. Logo depois da compra, ele descreve a edição muito rápida de um decreto municipal, o 02189. E o que dizia esse decreto? Declarava essas mesmas terras como de utilidade pública, para fins de desapropriação. Ué, mas a prefeitura não tinha acabado de comprar? Para que desapropriar algo que já era dela? Ou a compra não tinha se efetivado ainda? Não fica totalmente claro, mas a forma como ele descreve é que chama a atenção. Sendo aprovado na lata. E ninguém nem questionou. Na lata. Sugere algo feito às pressas, talvez sem muita discussão pública. Exato. E a parte mais intrigante vem no verso seguinte. Desapropriação das terras por Cabral se efetivou. Essa frase é bem ambígua, né? Por Cabral se efetivou? O que pode significar... Pode querer dizer que o Cabral, aquele mesmo da disputa política de 86, foi o alvo, que as terras eram dele ou ligadas a ele e foram desapropriadas. Ou, uma segunda leitura, que ele, de alguma forma, participou ou foi o agente que fez a desapropriação acontecer. Considerando aquela rivalidade toda que a gente viu antes entre o Cabral e a ala do prefeito Cibali. Pois é, a interpretação de que ele foi prejudicado pela ação parece fazer mais sentido no contexto político, mas a poesia deixa essa ambiguidade no ar, não crava. E tem mais uma coisa esquisita que a fonte aponta nos documentos. Os nomes das empresas não batem. Como assim? A compra inicial menciona a Empresa de Desenvolvimento Santa Inês Limitada como a dona das terras, mas o decreto de desapropriação fala em desapropriar terras da Rodrigo Rodrigues Imobiliária Limitada. Olha só, isso é estranho mesmo. Pode ser tanta coisa. Um erro de transcrição na fonte que o autor usou, podem ser empresas do mesmo grupo, podem ser partes diferentes da mesma área gigante, ou empresas diferentes em momentos diferentes do rolo todo. Difícil saber só pelo poema, né? Sim, mas o que fica claro é a dinâmica de poder ali.
O prefeito usando um instrumento legal, o decreto de desapropriação, de forma rápida, talvez direcionada, e tudo isso num cenário de briga política acirrada. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre como o crescimento das cidades, especialmente nesses contextos de urbanização rápida e muita disputa política, pode ser marcado por essas transações de terra que são, no mínimo, complexas. E nem sempre transparentes, né? E mostra o uso estratégico do poder público nessas horas. A poesia não dá uma sentença, claro, mas com certeza acende um sinal de alerta sobre os bastidores desse desenvolvimento urbano. Sem dúvida. Mostra que a história de uma cidade não é feita só de construção e rua asfaltada, né? Tem muita negociação, poder, conflito de interesse por trás. E a terra, que é o bem mais básico, está no centro disso tudo. Exatamente. Como ela é distribuída, controlada. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Ao percorrer esses pedaços da poesia do Naseu Lima, a gente fez uma viagem e tanto, hein? Uma viagem no tempo e na vida de Santa Inês, com certeza. Fomos da poeira da chegada dos migrantes, lá em 62, passamos pela alegria do carnaval na rua, mergulhamos nas tensões políticas dos anos 70, 80 e chegamos nessas questões de terra complicadíssimas que moldaram a cidade. O resultado é um retrato com muitas camadas, né? Contado de baixo para cima a partir da experiência de quem viveu aquilo. É a evolução de Santa Inês pelos olhos dele. E o grande valor de uma fonte como essa, acho, está justamente aí, nessas narrativas pessoais, ainda mais quando são artísticas, como a poesia. Com certeza, elas dão acesso a um lado da realidade que a história mais formal, aquela focada em datas, leis, grandes nomes, muitas vezes deixa escapar. A gente sente as emoções, né? Percebe as motivações que não estão escritas em lugar nenhum. Acompanha o pulsar da vida da comunidade. Com tudo que ela tem, harmonia, mas também conflito, a história fica mais palpável, mais vivida. É uma perspectiva que não tem como substituir. Isso tudo deixa a gente com uma provocação para pensar, né? Qual seria... Bom, esses versos mostraram décadas de Santa Inês pela memória e pelo olhar do Naseu Rodrigues Lima. Mas e as outras histórias? As outras versões desses mesmos fatos? Que podem estar nos poemas dele que a gente não leu aqui. Ou nas memórias de outras pessoas que viveram as mesmas coisas, né? Aquele carnaval, aquela posse de vereador, aquela disputa pela terra. Exato. Fica a reflexão. Como é que a poesia pessoal, ao escolher o que contar, ao interpretar, ao dar forma para a memória, constrói uma verdade? Uma verdade que, beleza, é diferente daquela de um livro de história, mas que pode ser tão poderosa, tão reveladora quanto. É uma ótima questão. Como a subjetividade da arte também constrói conhecimento sobre o passado. Algo para a gente continuar pensando.